Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre o Gilmar Mendes, que ficou triste com o Tarcísio de Freitas, o governador aqui de São Paulo, no ato na Paulista no último domingo, agora no dia 7 de setembro, criticou o STF e o Gilmar Mendes disse que ninguém mais aguenta tentativas de golpe. Vamos falar sobre essa notícia, mas antes, já que você está aí, não se esqueça de dar o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Então o Gilmar Mendes reagiu ao Tarcísio de Freitas e disse que o país não aguenta mais tentativas de golpe. Realmente é uma tentativa de golpe atrás da outra e o Brasil não aguenta mais, né, seu Gilmar Mendes? Ministro do STF respondeu às críticas ao Supremo, destacando que não há nenhuma ditadura de toga e que magistrados não agem como tiranos. Não agem, né? Só o STF é responsável pela morte do Clériston, pela prisão de 14 anos da Débora, que manchou uma estátua ridícula lá em Brasília com batom, e no dia seguinte tudo saiu com água e sabão, né? Então a gente vê aqui a cara do Gilmar Mendes, o cara que aprovou o consumo de drogas, né? Gilmar Mendes, que votou por descriminalizar o porte da maconha para uso pessoal, só para uso pessoal, tá, gente? Então acho que até 100 gramas pode usar aí, 25 gramas, desculpe, são 25 gramas que você pode usar aí sem problema nenhum. A tipificação penal do artigo 28 afronta o postulado constitucional da proporcionalidade por se tratar de conduta cuja lesividade se restringe à esfera pessoal do usuário. Quer dizer que para ele sozinho usar tá tudo bem, né? E tirando, mais uma vez, a prerrogativa do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional que deveria legislar sobre esse tipo de coisa, né? Então o Gilmar Mendes ficou chateado porque o Tarcísio de Freitas falou que o STF afronta a Constituição. Vamos dar uma olhadinha no discurso do Tarcísio nesse último domingo, dia 7, no dia da independência do Brasil. Afinal de contas, era para a gente comemorar a independência, né? E não para derrubar o Alexandre de Moraes, tirar o Lula, enfim. A gente não precisaria estar lutando para esse tipo de coisa, né? O ideal seria que a gente comemorasse a nossa independência e sem esses desgastes desnecessários que o STF, como um regime, cooptou e tomou o Brasil, né? Vamos ouvir o que o Tarcísio falou. E para quem assistiu os embates entre a PGR e a defesa, deve ter ficado impressionado, porque alguns pontos comuns. Todos os advogados questionaram o cerceamento de defesa. Todos os advogados disseram, não conseguimos fazer a nossa defesa. Será que isso nos dá um julgamento justo? Todo mundo... E vários analistas foram para a TV comentar, disseram, não existe uma ligação entre Punhal Verde e Amarelo, não existe uma ligação entre o 8 de janeiro e Jair Bolsonaro. Não existe um documento, não existe uma ordem. Do que a gente está falando então? Que história é essa? Como é que vão condenar uma pessoa sem nenhuma prova? O que eles têm? Uma única delação de um colaborador que mudou a versão 6, 7 vezes em 3 dias, sob coação. Essa delação vale para alguma coisa? Ele está se referindo aí à delação do Mauro Cid, que foi completamente desastrosa e já devia ter sido encerrado só pela delação do Mauro Cid ter tantas incongruências, já devia ter encerrado esse processo ridículo aí sobre tentativa de golpe, que a gente sabe que é um processo teatral e que o resultado vai ser a prisão do Bolsonaro por nada. Uma delação mentirosa! Não se pode destruir a democracia sob pretexto de resgatá-la. A gente não topa a impunidade. A impunidade deixaria uma ferida aberta, deixaria uma cicatriz, mas também a gente não pode topar uma condenação sem prova. A condenação sem prova abre uma ferida que nunca vai fechar.
E se a gente está aqui hoje defendendo uma anistia, é porque a gente sabe que esse processo está maculado. A gente sabe que esse processo está viciado. E essa anistia, assim como foi em 79, tem que ser ampla, tem que alcançar todo mundo, tem que ser restrita. Essa anistia tem que ser garantia da liberdade. Essa anistia tem que nos encontrar, tem que fazer a gente se encontrar com a nossa tradição de reconciliação, com a nossa tradição de pacificação, para que a gente possa ter um país unido. Um país que vai se livrar das garras do PT. Um país que vai se reencontrar com a maior liderança de direita, que é Jair Messias Bolsonaro. Estamos vendo na Avenida Paulista o governador Tarcísio desconstruindo, literalmente desconstruindo, com argumentos fáticos e jurídicos, todo o processo do suposto golpe de Estado. Um discurso muito firme do governador do estado de São Paulo. Esse foi a descida do Tarcísio do muro, né? O pessoal da direita tem criticado muito o Tarcísio por ele ficar em cima do muro, não falar nada contra o STF, ter conversas aí esporádicas com o Lula, né? Mas afinal de contas ele é o governador do estado de São Paulo, o maior estado do Brasil, é o estado que leva esse país inteiro nas costas e ele precisa, infelizmente, falar com o pudim de pinga. A gente não tem como evitar isso, né? Mas agora a gente viu um discurso contundente e forte aí do Tarcísio de Freitas, que fez o Gilmar Mendes dizer que ele está afrontando o STF. O STF que tem as mãos sujas de sangue pela morte do Clesão e outros ataques à Constituição. O STF que era para ser um órgão, uma instituição que defenderia a Constituição, vem desrespeitando a Constituição, não só no nome dos 11 ministros, mas principalmente do Alexandre de Moraes. Sem citar Tarcísio, Gilmar escreveu em sua página nas redes sociais que o Brasil não aguenta mais sucessivas tentativas de golpe. O ministro destacou que o Supremo tem cumprido seu papel de guardião da Constituição, tá bom, do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais. Aonde, Gilmar Mendes? Aonde isso? Você que falou que o STF é um admirador do regime da China, é um admirador do Xi Jinping, o ditador da China. Aonde que vocês estão lutando pela Constituição e pelo devido Estado democrático de direito, elogiando tiranos, ditadores chineses? Ele falou, abre aspas, que o Brasil realmente não aguenta mais as sucessivas tentativas de golpe que ao longo de sua história ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. É fundamental que se reafirme crimes contra o Estado democrático de direito. Essa é uma palavra que foi raptada pela esquerda. Eu já tenho nojo dessa palavra Estado democrático de direito, porque eles justificam a democracia acabando com a democracia, tirando a liberdade da população. São insuscetíveis de perdão. Cabe às instituições puni-los com rigor e garantir a jamais se repitam, disse o Gilmar. O Gilmar quer proibir e punir dentro de um Estado democrático de direito, coisas que não fazem sentido dentro de uma mesma frase. Aí o Gilmar Mendes continuou dizendo que o dia da independência é oportuno reiterar a verdade da liberdade que não nasce de ataques às instituições, mas o seu fortalecimento. Ninguém está atacando instituição nenhuma. O pessoal está criticando a atuação dos ministros, que agem como uma máfia, destruindo a Constituição e passando por cima também do Código de Processo Penal. A gente viu aí também que o STF liberou traficantes de droga, cara preso com 200 quilos de cocaína, 200 ou 300 quilos de cocaína aí, libertados pelo STF. A Carmen Lúcia também acabando com a Constituição, cometendo censura prévia no caso daquele documentário do Brasil Paralelo que não podia ser exibido durante as eleições porque prejudicaria as eleições. E o Bolsonaro não foi prejudicado quando o STF proibiu que o Bolsonaro exibisse os seus vídeos do 7 de setembro, que o Bolsonaro vinculasse propaganda eleitoral dizendo que o Lula era amigo de terroristas, amigo de ditadores. Então, é disso que se trata. O STF vem tomando decisões arbitrárias, decisões legislativas que caberiam
ao nosso Congresso Nacional tomar, e agora fica bravinha quando o Tarcísio de Freitas simplesmente critica e não ataca o STF. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um joinha e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já.